Viu, falando sobre a decisão dos Estados Unidos de aplicarem taxas a todos os países que são ligados comercialmente aos Estados Unidos. No caso do Brasil, a taxa foi de 10% e o Lula disse que vai tomar medidas cabíveis em relação a isso. Ele agora há pouco participou e discursou num evento que marcou 2 anos do terceiro mandato dele. E a base para isso deve ser o projeto de lei de reciprocidade comercial que foi aprovado nessa semana pelo Congresso, o vulgo ontem, né, que foi a aprovação definitiva. Lula afirmou que o governo brasileiro irá responder a qualquer iniciativa de impor protecionismo que não cabe mais ao mundo. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada ontem pelo Congresso Nacional, e a diretiva da Organização Mundial do Comércio. Bom, ontem os Estados Unidos decidiram aplicar essa taxa de 10%, que no caso do Brasil vai começar a valer a partir do próximo fim de semana. E aí hoje, Joel, muitos líderes mundiais seguiram no mesmo caminho aqui do que falou o presidente brasileiro, né, de que esse protecionismo pode levar a um caminho muito perigoso para a economia mundial, e isso fez com que as bolsas em todo o mundo despencassem, né? A gente está falando de, por exemplo, os principais índices acionários dos Estados Unidos caírem mais de 5%. Na Ásia, as bolsas fecharam em baixa. Na Europa, tem um índice que é o Eurostoxx, que reúne as ações das 50 principais empresas do continente, com queda de 3,6%. Isso é bastante significativo. Mas aí o mercado financeiro brasileiro se descolou dessa realidade. E aqui a gente está com a Bovespa operando no verde desde as primeiras horas da manhã. Eu estou olhando agora, inclusive. A gente chegou a ficar mais perto de 1% de alta, agora está em 0,13%. Uma alta razoável. E o dólar em forte baixa, agora queda de 1,57%. Uma consequência do outro. Então, cotação de R$ 5,60. Mas o que explica o otimismo dos investidores com o nosso mercado e a desconfiança com os Estados Unidos? Por que eles estão tirando moeda de lá e trazendo para cá? Se a economia americana, em tese, né, está sendo protegida, a gente fala em medidas protecionistas, né, do presidente Donald Trump, a gente foi atrás de quem entende para explicar. Quem fala primeiro é o economista André Perfeito. Ele disse que se criou um ambiente tóxico no mercado americano para investidores. O mercado financeiro brasileiro está reagindo de forma até positiva às medidas do Trump. Em certo sentido, a leitura é que o Brasil sofreu menos que outros países, e mais do que isso, né? As políticas de Trump estão fazendo os Estados Unidos ficar tóxico para investimento. No seguinte sentido, existe um tal grau de incerteza no que ele quer fazer que, em termos relativos, outros países parecem melhores, né? Então a gente vê essa primeira reação. Vamos ver se eles conseguem, nos Estados Unidos, resolver esse problema de percepção sobre isso. Mais do que isso, dá detalhes. A gente tem coisas que são muito estranhas. Entre elas, por exemplo, a perspectiva de que as tarifas que o Trump falou que os outros países fazem contra os Estados Unidos é uma conta que extrapola a criatividade estatística, né? Então, isso tudo vai ser objeto de debate nos próximos dias, sem dúvida nenhuma. Bom, isso aí explica um pouco a questão do mercado, mas tem também o reflexo do dólar, né? O dólar atingiu um patamar muito alto, que é ruim para os negócios brasileiros, e por isso a colunista de economia da Rádio Bandeirantes, a Juliana Rosa, fala que esse movimento de o dólar está caindo agora é muito bom para a economia brasileira. O dólar está caindo no mundo todo, depois dos anúncios das chamadas tarifas recíprocas pelos Estados Unidos, fazendo ali uma cobrança, um pedágio forte para poder vender produto para os Estados Unidos. A gente tem, olhando aí para o dólar, uma perspectiva melhor para a inflação aqui no Brasil. Quanto menor o dólar, melhor para a nossa inflação, por isso que é visto aqui, inclusive olhando agora para a Bolsa de Valores, como uma repercussão positiva, principalmente nas empresas que dependem do consumo interno.
Agora, e a gente vê, né, Joel, como é que vai ser a reação também nos próximos dias. Até porque ainda não está 100% claro como é que vai ser aplicada essa taxa. A gente vai descobrir a partir do sábado, quando começa a valer. A realidade é que ficou barato para o Brasil e ficou caro para tantos outros países. Esses países que estão enfurecidos, eles podem ser atendidos pelo Brasil. Por isso que nessa reorganização global econômica, o Brasil larga na frente. Agora é ter coerência, tranquilidade para saber lidar muito bem com os Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, e ao mesmo tempo ir atendendo essa brecha gigante e cobrindo essa lacuna gigante que se abre para outras partes do mundo. Por isso, essa reação positiva aí do mercado internacional frente ao nosso mercado. Exatamente. Vamos torcer para que a gente tenha habilidade para lucrar em meio a um momento que poderia ser de caos para a gente e que se tornou um momento de oportunidade. É bom ter habilidade nesse momento. Vamos falar agora